Tarde, o púlpito é seu, sinta-se à vontade, amém? Glória a Deus, amém? É uma alegria extraordinária, né? Não tenho palavras para expressar a alegria de estar aqui com os irmãos, né? Infelizmente não podendo abraçar os irmãos, né? Mas só o fato de estar aqui olhando, né? Compartilhando com cada um de vocês e também aqueles que estão acompanhando, né? Pelo YouTube, e que Deus possa ter misericórdia de nós, né? E nos abençoar. Eu queria agradecer mais uma vez ao pastor Michel, à pastora Rose, pelo companheirismo, né, que sempre tivemos, né, e por tudo que passamos juntos, né, sempre estivemos juntos, né, graças a Deus por isso. O Marquinhos também está escondido ali. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês sobre um tema que eu sempre falei, né? Eu lembro de João Batista, né? João Batista, Jesus falou assim: homem nascido de mulher não há nenhum igual a João Batista. E não era porque ele era rico, nem porque ele era pobre, mas porque ele tinha sempre a mesma palavra, né? Ele sempre falava: arrependei-vos. E a gente aprendeu com o tempo a manter sempre a mesma palavra, não ter novidades, né, no Evangelho. Hoje eu não vou pregar uma coisa diferente, uma novidade. Não existe isso. Existe sempre a mesma coisa. A misericórdia de Deus, o nosso arrependimento, a salvação em Cristo Jesus. Isso é bênção demais. Isso é bênção demais. E a gente não pode falar de coisas diferentes disso, né? E só para contextualizar um pouquinho, eu estava lembrando agora há pouco, né, que em 1993, e faz muito tempo isso, eu sou contemporâneo do pastor Michel, né? Em 1993 eu fui a serviço, eu morava em São Paulo e nós fomos com a família para São José do Rio Preto. Eu, a minha esposa e o Bruno, a Sabrina ainda não era nascida. E aí nós fomos morar em São José do Rio Preto. E assim que foi possível, que tivemos ali a nossa casa, né, nós plantamos algumas árvores. E duas árvores que nós plantamos ali eu lembro muito bem. As duas foram plantadas com semente de ter comido a fruta e plantado a semente. Uma foi um caju, né, e a outra foi uma laranja. Nós plantamos um pé de caju, um cajueiro e uma laranjeira. E as duas árvores, elas cresceram. O cajueiro cresceu, ficou bonito. A laranjeira cresceu também, ficou cheia de folhas verdinhas. E aí o cajueiro começou a dar fruto. E ele dava cada fruto bonito. Eu não gosto muito de caju, mas o fruto era bonito. Ele era avermelhado, né? Grande. Era muito bonito. E a laranjeira não tinha jeito de dar fruto. Não tinha jeito. E aquilo me incomodava porque elas foram plantadas juntas, o cajueiro dava muita fruta e a laranjeira não dava fruta nenhuma. E eu ia lá e as pessoas que iam lá em casa às vezes falavam assim, porque lá São José do Rio Preto é a região da laranja, né? Não sei se ainda é, mas naquele tempo era. E muita gente entendida do assunto falava: não, Daniel, você tem que enxertar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque senão não vai nascer. E não é possível, é tão bonito, cheia de folhas e não dá fruto. Até que um belo dia, né, passando-se alguns anos, um belo dia, começou a nascer laranja. E não foi uma nem duas, foram muitas. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que aquela laranjeira, ela tinha tudo que ela precisava para dar fruto. Ela tinha tudo. Eu não precisei fazer enxerto, eu não precisei colocar nenhum produto químico nela. Ela tinha tudo que ela precisava para dar fruto. E ela foi dar fruto na hora que ela quis, sem vergonha. Não adiantou, eu ia lá, eu orava por ela, estendia a mão, é sério. E ela não dava fruto, ela deu fruto na hora que ela quis. Mas ela tinha tudo o que ela precisava, todo o conteúdo, tudo o que ela precisava estava lá. Só que só foi dar fruto na hora que ela quis. Eu queria, aproveitando esse contexto, né, que eu estou fazendo, para perguntar: para que serve o fruto de uma árvore? Qual é o proveito de um fruto? Para que aquela laranja deu o fruto? Para que servia aquela laranja? Alimento. Alimento. Isso é importantíssimo a gente ter em mente. O fruto que a árvore dá e o fruto que nós damos também serve para alimento. O fruto que a árvore dá não serve para alimentar a própria árvore, amém?
A árvore não se alimenta do fruto que ela dá. Quem que se alimenta do fruto que a árvore dá? Nós. Nós. Eu chupava laranja. Né? O fruto que a gente dá não é para nós. O fruto que a gente dá é para os outros. Amém? Não é para nos alimentar. É para alimentar os outros. Para que mais serve o fruto? Serve para nós uma coisa muito importante. Multiplicar. Reproduzir. Né? Através das sementes. O fruto que nós damos serve para multiplicar. Amém? Glória a Deus? Amém. Então agora a gente pode ler o texto, né? Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler os textos inteiros por causa do tempo, mas eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Amém. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. E se você ainda não marcou esse texto na sua Bíblia, aproveite essa oportunidade, né, para marcar. Se você está com celular, com tablet, com computador, já passa ali o marcador também. Esse texto é muito importante para a sua vida. O fruto do Espírito é... E antes da gente ler, são 9 características, né? 9 dons que fazem parte do fruto do Espírito. Eu queria chamar a atenção para o início desse versículo. Paulo fala assim que o fruto do Espírito é. Não são os frutos. Amém? Estão acompanhando? O fruto, é um fruto só. Todos esses dons que nós vamos ler na sequência fazem parte do fruto do Espírito. Então, quando você manifesta o fruto do Espírito, você vai manifestar todos de uma vez. Todos eles. Não tem como eu ter apenas amor e não ter alegria. Não tem como eu ter alegria e não ter fé. Não tem como eu ter fé. Não dá. É tudo junto. Faz tudo parte de uma coisa só. O fruto é do Espírito. Mas quem vai manifestar esse fruto é quem? Somos nós. Assim como aquela laranjeira, ela tinha todas as condições para dar fruto, hoje nós temos também todas as condições para dar fruto, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E tudo isso que nós vamos ler já está em nós. Já está em nós. Isso não é novidade. Tem gente que vai e ora para Deus. Deus me dá, nós vamos ler ainda, né? Mas Deus me dá amor, alegria, paz, paciência. Senhor, eu preciso de paciência. Isso é fruto do Espírito. Isso é alguma coisa que já está em você. Às vezes a gente age igual aquela laranjeira. A gente tem tudo, mas não manifesta o fruto. E o que Paulo vai falar aqui, e o que a gente vai ler e vai trazer para vocês essa noite, é a importância de nós manifestarmos esse fruto para as outras pessoas. Mas o fruto do Espírito é, e aí nós vamos agora falar dos 9 itens, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós já passamos dessa fase, né, da lei, estamos na fase da graça. Isso é tema para outras pregações, mas nós não vamos entrar aqui no contexto dos itens que foram mencionados. Lembrando apenas que todos eles fazem parte de um pacote. Nós não vamos poder ter amor sem ter alegria, não vamos poder ter alegria sem ter paz, não vamos poder... Amém? Todo mundo entendeu isso, né? É tudo uma coisa só. E tudo isso já está em nós na medida que nós aceitamos a Jesus Cristo. Quando nós confessamos, cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ler isso mais para frente. E na medida que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós já manifesta os seus dons. Agora, aí começa a luta. A luta de quem? Da minha carne contra o Espírito.
Aí começa a luta. Porque quando a minha carne prevalece, eu entristeço o espírito. Quando a minha carne prevalece, eu não manifesto o fruto do espírito. Quando a minha carne prevalece, os pecados aparecem. Os desejos da carne aparecem. O Espírito Santo está em nós. E Ele quer nos guiar, Ele quer nos conduzir, Ele fala conosco. Mas às vezes a nossa carne fala mais alto. E essa é a luta entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito. Então todo dia a gente tem que lembrar disso. E aquela oração que João Batista, eu gosto muito de João Batista, né? Vocês lembram disso? Eu gosto muito de João Batista. A oração que João Batista fazia, ou fez, né? E que ficou eternizada na Bíblia, convém que ele cresça e que diminua eu. Convém que o Espírito de Deus prevaleça e a minha carne diminua. Amém? Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Você quer orar pedindo alguma coisa para você, peça para a sua carne diminuir. Agora, você quer orar por outras pessoas, aí você pode interceder, deve, e aí interceda mesmo, porque esse é o propósito da oração. Mas se você quer alguma coisa para você, peça para a sua carne diminuir e para o Espírito de Deus crescer na sua vida. A Bíblia fala lá em Romanos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente são filhos de Deus. É aqueles que são guiados pela carne. Só os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa prevalecer sobre a minha carne. Então eu aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo de Deus. E aí começa aquela luta. Todo dia. Onde a minha carne precisa diminuir. E o Espírito Santo precisa aumentar. Amém? Então esse é o fruto do Espírito. Aquilo que já está em nós e que nós devemos buscar para manifestar. Manifestar para quê? Para alimentar as outras pessoas, manifestar para reproduzir, para multiplicar o corpo de Cristo, né? Outras pessoas aceitarem a Jesus através de nós. Lá em começo de Atos, Paulo fala assim, Lucas fala assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Pronto. Então o Espírito Santo de Deus está ali para quê? O Espírito Santo de Deus está aqui para quê? O Espírito Santo está aqui para quê? Para que nós sejamos testemunhas. Tem gente que quer o Espírito Santo de Deus para ter poder. Sim, poder para ser testemunha. Poder para que ele cresça e a gente diminua. Amém? Todo mundo está acompanhando? Glória a Deus. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne, com as paixões e as suas concupiscências. Presta atenção agora nesse versículo. E esse daqui você pode marcar ele, porque esse daqui é para a sua vida. Se vivemos pelo Espírito, ora, se você aceitou Jesus, se você foi selado, se o Espírito Santo de Deus já colocou em você todos esses dons, se nós vivemos por Ele, se nós temos a vida por Ele, então o que ele fala? Então também andemos no Espírito. Então no dia a dia, mate a sua carne e faça o Espírito Santo de Deus ser o seu guia. Frutifique. Dê fruto. Esse é o propósito da nossa vida. Não é mais nada do que isso. Como assim, Daniel? Como não é mais nada do que isso? Olha, Jesus falou certa vez, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, opa! De repente, nós somos ramos, não somos? Fomos enxertados na videira. Todo ramo que não der fruto, ele faz o quê? Ele corta. Vamos lá dar uma olhadinha no texto? João 15. João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. Mas todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Presta atenção agora. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto de si mesmo. Amém? Por que o ramo não pode dar fruto de si mesmo? Porque não dá para darmos frutos se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que é o fruto, lembra? Amor, paz, alegria. Se nós não estivermos ligados em Cristo, nós não temos o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, temos o fruto do Espírito em nós e precisamos manifestar isso aos outros, né? E ele fala exatamente isso: permanecer em mim ou em vós, porque o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Alguma dúvida? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Alguma dúvida? Quem permanece dá muito fruto. Qual é o nosso propósito? Dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Como é que eu vou dar fruto do Espírito se eu não tiver o Espírito em mim? Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo e murcha, e homens o recolhem, lançam no fogo e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Qual que é o propósito de Deus para nós? Dar muitos frutos. Amém? Dar muitos frutos. Ah, Daniel, como é que eu faço para dar muitos frutos? Eu preciso ser um mega pregador, preciso encher estádio. Cada vez está mais difícil essas coisas acontecerem, né? Eu preciso ter um canal no YouTube, eu preciso... Não. Você precisa dar fruto na sua casa. Dentro da sua casa. É lá que o seu marido, que a sua esposa precisam ver os frutos. É lá que os seus filhos precisam ver os frutos. É lá que você precisa ter amor, precisa ter paz, precisa ter alegria. Porque é assim que funciona. A gente pode falar, pregar, fazer um monte de coisa, mas nós somos chamados para sermos testemunhas. As pessoas vão olhar para nós e ver o nosso testemunho. Então eu posso falar maravilhas. As pessoas podem falar, como ele prega bem. Não é o meu caso, mas né, tem muita gente que prega bem mesmo. Você olha lá e fala, poxa, que pregador bonito. Mas, ó, meus irmãos, nós somos chamados para testemunhar. Então não adianta eu pregar e fazer outra coisa. Então, assim, aos pregadores, então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que prega, porque a gente tem que fazer aquilo que prega, né? Presta atenção nisso. Nós somos chamados para dar frutos. E muitos frutos. E muitos frutos. Glória a Deus por isso. Amém. Eu queria ler mais um exemplo, né? Está lá em Marcos. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Jesus estava em Betânia, uma vila perto de Jerusalém, né? E ele foi até Jerusalém, então ele saindo de Betânia foi para Jerusalém. Quando ele saiu de Betânia, ele sentiu fome. E ele olhou de longe e viu uma figueira. E essa figueira tinha folhas. Lembra da minha laranjeira? Folhuda, bonita. Essa figueira era assim, tinha folhas. E ele foi ver se talvez pudesse encontrar nessa figueira bonita e cheia de folhas, alguma coisa, algum fruto. E chegando até ela, não encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Presta atenção nisso. Não era tempo do fruto. Amém? Não era tempo do fruto. Mas Jesus foi procurar fruto. Guarda isso. E Jesus, vendo isso, respondendo, falou para a figueira, né? Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, no versículo 19, e fala assim, e vindo à tarde, ele saiu de Jerusalém, né? E estava voltando, e de manhã
Quando passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou inteira até as raízes. E eu queria perguntar para você, não era tempo de figo. Por que Jesus ficou tão bravo com a figueira? Por quê? Você que está em casa, por quê? Por que Jesus ficou tão bravo com a figueira? Não era tempo de figo. A gente sabe, né, que tem as estações, né? Eu não sei quando que a figueira dá fruto, não entendo nada de botânica, de jardinagem, não entendo mesmo. Então, eu não sei quando é que ela dá fruto, mas ela tem uma época que dá fruto, que a gente já sabe, né? De tal mês a tal mês é a época de se colher os frutos. Não era a época, mas ela estava bonita, ela estava folhuda, né? E Jesus, mesmo sabendo que não era a época, foi lá para ver se tinha algum fruto. E não tinha, e ele ficou bravo, mas por quê? Qual que é essa situação? Vamos trazer então para o nosso contexto, né? Do Espírito Santo em nós, já ter manifestado em nós todos os seus dons, e a gente não dá fruto. A gente não dá fruto. E eu lembro de uma vez, eu morava em São Paulo ainda, fui numa igreja lá em São Paulo, e o pregador falou sobre esse texto, e ele, assim, isso me marcou muito, né? Porque ele falou assim, olha, essa árvore bonita que está sendo mencionada, essa figueira que chamou a atenção de Jesus, que tinha muita folha e que Jesus achou que poderia encontrar um fruto, muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós somos folhudos, bonitos, robustos, né? As pessoas olham, né, na igreja e falam, oh, aquela rapaz, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, eles são bonitos, né? Folhudos, mas não tem fruto. Ah, mas Daniel, não era a época de fruto. E eu te pergunto agora, qual é a época para você dar fruto? Nós somos iguais àquela laranjeira que eu tinha em casa? Que vai dar fruto a hora que quiser? Ou nós somos chamados para dar fruto a todo tempo? Você recebeu já o Espírito Santo de Deus. Você tem todos os dons que você precisa. O que você está esperando para começar a dar frutos? Jesus, ele não estava bravo com a figueira. Jesus queria passar uma mensagem para nós, e está passando. Nós muitas vezes somos como essa figueira. Muitas vezes nós tentamos enganar, porque a gente é folhudo, é bonito, né? Aí na igreja a pessoa fala, nossa, é como aquela pessoa, né? Ele fala bem, ele canta bem, ele prega bem, ele fala o linguajar, né? Glória a Deus, aleluia, bênção, né? Etc. É uma pessoa folhuda, mas não tem fruto. Nós somos chamados para ser testemunhas. Tem um texto lá em Coríntios, 2 Coríntios, que fala que nós somos embaixadores de Jesus. Você sabe o que o embaixador faz? O embaixador representa. Ele está no lugar de. Nós não somos mais desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus, mas nós estamos aqui como embaixadores, representando Jesus. Pergunta para você mesmo, será que eu tenho sido um embaixador de Jesus? Será que eu tenho representado Jesus Cristo em casa? Será que eu tenho representado Jesus Cristo no trabalho, na escola, na rua? Será que eu tenho conseguido fazer isso? Ser um embaixador de Jesus? Nós somos embaixadores de Jesus. A pessoa, quando conversa com você, ela tem que saber que você tem frutos para dar. Ela tem que sair, a pessoa quando conversar com você, ela tem que sair alimentada, saciada daquilo que você pode dar para ela. E você pode dar o quê? Gil, volta lá, por favor, Gálatas, com os dons do Espírito. Gálatas 5, 23, acho, 22, 23. Né? O que é que você pode dar para essa pessoa? Aquilo que você tem. Tem um ditado que fala assim, ninguém pode dar aquilo que não tem. Isso é um ditado. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas nós temos já em nós o Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. A gente pode dar amor, alegria, trazer paz. A gente pode ter paciência nos relacionamentos.
né? Amabilidade com os outros, ser bondoso, fidelidade, na minha versão fala fé, e isso é muito importante, né? Fé, mansidão, domínio próprio. Como é que você tem alimentado as pessoas com quem você se relaciona? Eu queria só ler mais um texto, para a gente poder concluir o nosso estudo. Eu tenho acompanhado as pregações, né, pelo YouTube, às vezes, quando dá, aqui da igreja, eu vejo que as pregações elas deram uma enxugada no tempo, né? Quando eu pregava aqui era 1h30, né? Assim, o pastor Michel ficava no relógio, né? Eu lembro. Agora deram uma boa enxugada. Eu falei, deixa eu manter, né, o padrão, né? Não vamos voltar para um padrão que não está adequado. Vamos manter o padrão, né? Eu queria ler só um texto que está lá em Efésios. Efésios capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos assim. Não vai ler o texto todo, para não tomar muito tempo, né? Versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós falamos isso logo no começo. Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando a nossa carne prevalece. Não entristeça. O que Paulo está falando aqui para os Efésios? Presta atenção. Você, é Paulo falando, né? Presta atenção. Você já foi salvo. Você já foi salvo. Por isso que lá nos Gálatas ele fala assim, se você tem o Espírito, se você vive no Espírito, se você tem o teu futuro já definido por conta da presença do Espírito em você, então ande no Espírito. Então se você já tem o Espírito, se você já foi salvo, não entristeça o Espírito. Essa luta é sua. Amém? Fala para si mesmo, essa luta é minha. Essa luta não é do marido, essa luta não é da esposa, não é do filho, não é do chefe, não é de ninguém, não é do pastor. Essa luta é minha, é de cada um de nós. É a minha carne lutando contra o Espírito. São os meus desejos, é o meu egoísmo. A Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas se tornariam egoístas. Nós já estamos nos últimos tempos. As pessoas são muito egoístas. As pessoas falam o tempo todo de si mesmas. Começa um diálogo qualquer falando aconteceu tal coisa. Fala, para mim, em casa, já traz tudo para si. Só o que importa na maioria das pessoas hoje é si mesmo. É o que eu penso, é o que eu acho, e a gente vê isso muito. Eu não tenho rede social, graças a Deus, né? Mas para quem tem rede social, isso é uma realidade, né? As pessoas falam, eu penso isso, eu acho isso, e pronto, eu vou colocar, e todo mundo vai ter que engolir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, porque eu. E João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. É com a gente mesmo. O diabo não está preocupado se você vai pecar ou não. Porque Jesus já morreu e já nos libertou de todos os pecados. Ele não está preocupado com isso. O diabo não está preocupado com as pessoas que estão no mundo que não conhecem a Jesus, porque já são dele. O diabo está preocupado com as pessoas que estão nessa luta. Carne com espírito. Porque essas pessoas ele ainda pode ir lá e cutucar. Ele ainda pode falar, mas você vai perder tempo orando pelo seu marido, quando você devia orar por si mesmo, você devia pensar em você. Você vai perder tempo orando pelo seu chefe,
aquele cara chato. Você vai perder tempo orando pelas pessoas que estão doentes. Você vai perder tempo orando. Meu irmão, minha irmã, foi para isso que a gente foi chamado. Foi para isso que a gente foi chamado. Volta lá, por favor. Gálatas 5, 22 e 3. É para isso que a gente foi chamado. É amor, alegria, paz, paciência. É para isso que a gente foi chamado. Para mais nada. Então ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí a gente vai pular um pouquinho lá para frente no 5, Efésios 5, a partir do versículo 8. Efésios 5, a partir do versículo 8. Porque em outro tempo, outrora, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, ande como filho da luz. É isso que Paulo está falando. Antes nós éramos trevas. Antes de conhecer a Jesus, antes do Espírito Santo de Deus estar em nós, nós éramos trevas. Nós estávamos condenados. Mas agora nós somos luz no Senhor. Portanto, vivam, andem como filhos da luz, produzam frutos, andem pelo Espírito, deixe o Espírito Santo guiar você. Para de querer mandar em Deus. Como assim? É assim. A gente vira e mexe, quer mandar em Deus até nas nossas orações. Senhor, faça isso. Quantas vezes eu já ouvi, o pessoal na oração, eu ordeno. Peraí, como assim? Quem é você para ordenar alguma coisa? Vamos voltar para o nosso lugar. João Batista era um cara que sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Ele não tinha esse problema, não. A gente precisa ser como João Batista. Então, continuando. Porque no outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Andemos como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Então, o fruto do Espírito ele já está em nós. Todos aqueles 9 dons que nós lemos em Gálatas já estão em nós. Nós precisamos agora manifestar isso, colocar isso para fora, para outras pessoas. E o último versículo que eu queria ler é o versículo 18 do capítulo 5, que para mim é uma coisa que está sempre na minha cabeça, assim, vamos nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não enchemos de outras coisas. Ali ele está falando do vinho, mas pode ser qualquer outra coisa. Vamos nos encher do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais vazio de mim mesmo eu me torno. Eu lembro de ter feito algumas vezes, os mais antigos aqui vão lembrar daquela simulação, com um copo cheio de café, com a água, que você vai jogando a água dentro do copo de café e o café ele vai saindo e vai entrando a água e vai ficando aquela coisa suja lá dentro, até que de tanta água que entra, sai toda a impureza e fica o copo cheio de água limpa. Nós somos exatamente dessa forma. A gente precisa estar sempre se enchendo do Espírito, até que saia toda a impureza. Quanto mais o Espírito Santo estiver em nós, menos espaço para o eu, para mim mesmo, haverá. Amém? Glória a Deus por isso. Então, para encerrarmos, volta lá, Gil, por favor, Gálatas 5, versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Quem ainda não marcou na sua Bíblia tem tempo de fazer. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Andemos também pelo Espírito. Se você vive no Espírito, se você foi salvo, se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, então manifeste. Manifeste. A sua oração não deve ser para que você
Receba, porque você já recebeu. A sua oração deve ser para que você manifeste, para que as pessoas possam ver em você um embaixador de Cristo, para que as pessoas possam olhar para você e falar: esse cara é um cristão, ele é um pequeno Cristo, ele é um representante de Cristo, ele é um filho do Deus vivo. Amém? Eu queria fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor Michel, né? Eu queria pedir para os irmãos curvarem as cabeças. Também você que está em casa, feche seus olhos. Antes de eu começar a oração, eu queria pedir para que você pensasse um pouquinho sobre a sua vida. Se você tem sido como aquele pé de laranja que eu tinha, com todos os recursos que Deus lhe deu, mas sem dar o fruto. Ou se você, com todos os recursos que Deus deu, você já está frutificando. Pensa sobre isso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te encher cada vez mais. Deixa o Espírito Santo manifestar em você o seu fruto, os seus dons. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na igreja em Uberaba, com os meus irmãos, com os meus amigos. Quero te agradecer, Senhor Deus, por revê-los com saúde, em paz. Quero te pedir, Senhor Deus, por todos aqueles que estão passando pela dificuldade do Covid, que o Senhor possa estar alcançando os seus lares, consolando. E quero te pedir, ó Pai, agora, em especial, que nós diminuamos cada vez mais. E que teu Santo Espírito cresça em nós. Quero te pedir, Senhor Deus, que nós possamos manifestar o teu fruto. Tira, Senhor Deus, toda barreira que nós mesmos colocamos. Qualquer dúvida que nós tenhamos no nosso coração, que o teu Santo Espírito essa noite tenha liberdade para curar feridas, tristezas, mágoas, que nós possamos ser totalmente transformados, regenerados, que as coisas velhas fiquem para trás e que a partir de hoje nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tira, Senhor Deus, as dúvidas se nós somos capazes ou não somos capazes de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque desde já nós declaramos que nós não somos capazes de fazer. Se não fosse o teu Espírito Santo em nós, nós não poderíamos testemunhar nada. Ninguém pode dar o que não tem. E nós temos a esperança da salvação. Nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. Que nós possamos testemunhar aonde nós estivermos, começando em casa, começando no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós somos chamados para dar frutos. E não poucos, mas muitos frutos. Que Deus nos abençoe. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Michel.